Oi pessoal, eu sou Ara, brasileira naturalizada, formada em política. Este é o meu canal e neste vídeo vou falar com vocês sobre essa racha na esquerda e essa briga entre João Campos e Guilherme Boulos. Bom, antes de a gente entrar efetivamente nesse assunto de Boulos com João Campos, política. Tem muita politicagem, política pressupõe-se poder e a galera mais antiga, eles estão muito enraigados, né? Eles estão muito atrelados ao poder e principalmente eles não aceitam muito a mudança de mindset, de mentalidade. Então, a gente vê que essa questão de racha na política não é algo novo, mas agora nós estamos vendo isso dentro da esquerda. Na minha opinião, Boulos não aceitou com maturidade, com sabedoria, a crítica que João Campos fez. Eu assisti a entrevista do João Campos no Roda Viva, lhe foi feita uma pergunta, ele respondeu: nós somos livres, temos liberdade de expressão. Eu não achei que ele ofendeu Boulos, muito pelo contrário. O que Campos diz é que a gente tem que fazer da prática nossa atitude e da nossa atitude a prática, que é aquilo que eu sempre preguei também durante a minha campanha, que é o seguinte: eu prego que vivo e vivo que prego. Então não faz sentido que a gente comece com um discurso num determinado momento e depois a gente vá mudando esse discurso por oportunismo. Então ele falou que tem que ter essa prática e a ação convergente, porque senão não fica muito aceitável para o eleitorado. Então ele dá um exemplo, ele fala assim, ó: Boulos é homem público há muitos anos, desses 20, ele fala mais ou menos assim, 19 ele passou de uma forma, fazendo ativismo num sentido. Aí agora no último ano, ele muda para mais moderado, digamos assim. Então as pessoas falam assim, cadê aquele Guilherme Boulos, ativista do MTST, sabe? Do Movimento Sem Terra. Então o povo fala assim, cadê o Guilherme Boulos do MST? Cadê? Tá se desvinculando agora? E o João Campos falou assim, e também que ele acha que a esquerda precisa renovar, entender que o mundo mudou, né? Acompanhar as mudanças da sociedade brasileira. Ele não foi ofensivo de forma alguma. E Guilherme Boulos, não sei, sentiu, talvez a carapuça serviu. Aí num rompante ele diz o seguinte, ele fala que ele não precisa que o João Campos dê nenhum tipo de instrução para ele. Ele não pediu e ele não acha que o João está autorizado a ensinar alguma coisa para ele, Boulos. Me parece um pouco arrogante, me parece que não é adequado, até porque o João não se colocou numa situação professoral. Lhe fizeram uma pergunta, ele respondeu. Eu não vejo problema nisso. Essa galera que fala sobre a liberdade de expressão, essa galera da esquerda também, que fala que a extrema-direita não aceita o contraditório, essa galera não aceita o contraditório. Aí ele se doeu e, na minha opinião, ele se dói muito porque o João Campos, ele teve 78% dos votos e levou no primeiro turno lá em Recife. Aí o Boulos fala assim, João não tem moral porque em 2018 ele pegou
e ele se distanciou do... 18 não, em 2020, ele se distanciou do Lula e ele falava PT nunca mais. Mas a gente precisa lembrar aqui, que aqui não tem canalice nem oportunismo, que João também, nessa mesma data, na mesma oportunidade em 2020, ele falava Bolsonaro não. Então ele não foi canalha desvinculando a Lula para ele ir para o eleitorado do Bolsonaro. Ele falou PT nunca mais e ele foi buscar, na minha opinião, um eleitorado mais ao centro, tanto que ele fez muita coisa bacana em Pernambuco, principalmente utilizando o meio digital. A gente vê hoje que Recife é um município completamente digitalizado. Gente, um dia eu vou vir aqui fazer um vídeo só sobre essas políticas públicas com apoio do digital, o quanto isso melhorou as coisas em Recife, tanto no sentido de, vamos supor, de saber sua idade, que vacina que você precisa, e entre outras coisas, sabe? Se você já tá na idade de aposentar, quem não sabe os seus direitos, digamos assim, o município de Recife tá falando, você tem direito, a gente sabe que você tem, tá aqui, olha, falta mais ou menos 2 meses para você se aposentar, enfim. Ele criou muita política pública atrelado à tecnologia. Ele soube utilizar muito bem, da mesma forma que ele usa as redes sociais dele, de uma maneira, na minha opinião, muito sábia e assertiva. Ele consegue falar com idosos, principalmente com os jovens, e ele consegue fazer isso e trazer as pessoas para a política, trazer o povo para a política, mesmo que a galera fale, não gosto muito da política, mas ver o João Campos como um líder. Então eu não acho que ele foi oportunista, mas Boulos tenta colocar essa pecha de falar, quando foi conveniente ele falou que PT nunca mais, mas depois quando ele venceu, ele tentou buscar alinhamento com o governo Lula. Ora, prefeito tem que falar também com o governo federal, não é mesmo? E hoje sim, João tá mais próximo do Lula, até porque eu acho que a gente também vai mudando de ideias conforme a gente vai ajustando o discurso, mas é mais difícil para quem é muito radicalizado conseguir fazer isso. Quem sempre esteve mais ao centro, como o João, é mais fácil ele conseguir dialogar tanto à direita quanto à esquerda, do que um Guilherme Boulos, por exemplo, que sempre foi radicalizado, do nada flertar com a direita, ou um Bolsonaro flertar com o PSOL. Eu acho que João Campos não mostra oportunismo nesse sentido, muito pelo contrário. Acredito também que Boulos esteja um pouco apreensivo, porque João Campos é uma liderança jovem, uma liderança preparada, que está, na minha opinião, entendendo o que a esquerda precisa fazer para se reestruturar e conversar com a população, com o eleitorado que defende as pautas da esquerda. O João, para mim, em 2030, será um nome muito forte, difícil de bater ainda, que é mais progressista, porque ele tá mais no campo progressista, mas é de um partido, ou pelo menos está num partido, o PSB de Kassab, que a gente sabe que é um partido que é do centrão, sabe muito bem como é que funciona esse fisiologismo político. Eu creio que, inclusive, 2026, João será um nome forte para disputar o governo de Pernambuco. Agora, eu só quero saber como que vai ser essa questão que Kassab quer levar a Raquel Lira para o PSD. Então, se ele leva a Raquel Lira para o PSD e João está no PSD, como que os dois vão fazer para disputar o mesmo cargo? Não tem muita lógica, até porque a gente sabe que os dois estão também se aproximando
de Lula, assim como o próprio partido do Kassab se aproxima sempre, principalmente de quem está no governo e no poder. Então, eu acho que talvez é muito melhor para o PSD que o João seja um nome forte para o governo do estado em 2026 e, sem dúvidas, João irá em 2030 buscar aí o cargo de presidente da República e creio que Boulos entendeu isso, ou está entendendo isso e tenta minar, digamos assim, João Campos. Mas a gente sabe que Boulos é esquerda raiz, Campos é uma esquerda, digamos que Nutella, é uma esquerda, ou digamos assim, é um centro-esquerda, e eu acredito que João está muito mais antenado com aquilo que o eleitor quer, que o eleitor deseja, do que precisa ser reestruturado do que o Boulos. Até porque a atitude de Boulos de não aceitar uma crítica, inclusive construtiva, mostra que a esquerda raiz não tem escutativa, não quer saber do contraditório. Inclusive, quando Mano Brown, em 2018, se eu não tiver erro, quando ele, no palco, ele fala isso, que a esquerda se distanciou da periferia, do pobre, e que a esquerda precisa fazer um estudo para recalcular rota, reposicionar diante da favela, acharam ruim, criticaram Mano Brown e por aí vai. Então a gente vê que a esquerda raiz tem dificuldade em aceitar o contraditório, os caciques da esquerda, eles têm dificuldade em aceitar o novo. Ainda bem que João está fazendo, está trilhando o seu caminho na política e sem dúvidas vai ficar, se nada mudar no cenário, por óbvio, entre ele e Boulos para 2030, porque Boulos, né, de hoje, que ele tenta buscar esse legado de grande nome da esquerda que substituiria Lula. Mas eu acho que Boulos não tem carisma, ele é apático. Para mim, quando em 2022 ele sairia para governador do estado de São Paulo, ele desiste a pedido de Lula. Lula pede para ele desistir, para que Fernando Haddad fosse tentar o Palácio de Guanabara. Aí mostra claramente que ele não tem personalidade, que ele também tá nesse jogo político, não naquilo que realmente ele acredita, mas ele é político antigo, é político de profissão. Então, creio que é por isso que ele se incomoda com esse crescimento exponencial do João Campos e não acho que foi ofendido. Acho que essa galera precisa entender e escutar o contraditório, aprender a discutir com argumentos pertinentes do que tem essa infantilidade de que João não está apto para ensiná-lo ou coisa que o valha, sendo que João não estava na posição de professor, sim, de entrevistado. Ele deu a sua opinião, assim como eu posso dar a minha, você pode dar a sua, sem que necessariamente está querendo ensinar Boulos a ser político ou a mudar a estratégia. Inclusive, a estratégia de Boulos está tão errada que toda vez que ele tenta cargo que não seja de deputado federal, ele não vence. A impressão que dá é que ele vai ser eternamente deputado federal, porque para a prefeitura já não deu certo pela segunda vez. Então a esquerda, se não se reciclar, vai passar vergonha em 2026. João Campos entendeu isso, o PSB entendeu isso, mas o PT, o PSOL, essa galera, eu acho que não quer soltar a mentalidade arcaica, obsoleta e quer continuar da mesma forma, fazer a política antiga. Então eu creio que é por isso que dá esse atrito, mas também isso não é um monopólio da esquerda. A direita tá aí também se engalfinhando. A gente vê Tarcísio no morde-a-sopra com Bolsonaro,
ora ele deixa no ar que talvez pode ser que ele seja candidato se o capitão não for, né? Porque o candidato dele é o capitão. E ora ele fala assim, eu não tenho interesse nenhum na presidência em 2026, eu vou para reeleição, fica nesse morde-a-sopra. E também a gente vê dentro do próprio União Brasil que é Caiado que será o candidato, ou o Marçal também, que agora está conversando com o Rueda, vai ser o escolhido. E a gente vê que isso também dividiu um pouco a União Brasil entre aqueles que apoiam Caiado e os que estão querendo que Marçal seja o candidato. Então a gente vê que política é desse jeito, política tem que ter muita habilidade, e a galera fala uma coisa hoje, não sustenta para amanhã. Então, acordos políticos, a gente tem que estar muito ciente e ligado, porque senão eles acabam enganando a gente, porque eles acreditam, na minha opinião, o político, aquele que é de profissão, ele joga muito na memória curta do povo. Então, eles esquecem o que eles falaram ontem, e aí hoje falam outra coisa. Então, quando a gente não tem político de estimação, quando a gente olha exatamente para o contexto, para a circunstância, a gente consegue identificar verdade de mentira, discernir as coisas da melhor forma, e a gente não consegue ser manipulado. Eles não conseguem nos manipular. Só é manipulado os militantes, porque os militantes não tem jeito. Militante, ele quer ser militante, ele quer ser defensor de político, de partido político, porque é o que ele sabe fazer. Mas quem não é militante e quer um país melhor, e quer um município melhor, um estado melhor, faz a sua parte como cidadão, que é cobrar, que é entender o jogo político e não ficar no oba-oba repetindo informação como papagaio de pirata. Essas e outras informações você vê aqui no canal da Ara, sem canalice e sem oportunismo.